Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciro Podcast, um espaço dedicado à odontologia, onde a gente traz professores e convidados aí renomados para que possam compartilhar dicas e insights para que você possa aplicar aí na sua vida profissional e na sua vida pessoal. Eu sou o Dr. Juliano Bueno e juntamente com meu sócio aqui, o Dr. Fabiano Campos, a gente vai conduzir esse episódio, né? Lembrando que a Ciro, além da parte diagnóstica odontológica por imagem, a gente também hoje tem o Ciro Planning Center e o Ciro Lab, né? Nosso laboratório de prótese dentária. E a minha convidada de hoje é uma pessoa que já tem aí 47 anos de odontologia, então já tem muito assunto para compartilhar com a gente, que é a doutora Alfemília Ribeiro Tacano, que é especialista em prótese dentária e foi, durante muito tempo, né, professora na EAP, que foi onde até eu a conheci quando eu me formei e fui lá participar da EAP. Alfa, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vinda. O convite aceitei com grande prazer e alegria, porque divulgar a odontologia, que hoje é uma outra odontologia, sendo que eu já tenho 47 anos de formada, então eu já passei por várias etapas da odontologia. E a gente poder comentar isso e fazer algumas ressalvas daquilo que é bem positivo e daquilo também que às vezes, e muitas vezes, há um avanço de sinal, trazendo iatrogenia para o nosso dia a dia. Saúde bucal, que é uma coisa que muitas vezes não é vista como a parte integral da nossa saúde, e eu sempre dizia aos meus alunos, a saúde começa pela boca. Por quê? Porque muitas vezes, ao atender o nosso paciente, a gente não dá uma atenção devida àquilo que realmente precisa. O nosso paciente, na maioria das vezes, ele desconhece a boca. Uma pergunta que muitas vezes, às vezes, os meus alunos falavam, mas como? Eu falava, só para você saber se o seu paciente conhece bem a boca, pergunta para ele quantos dentes ele tem, o que ele tem na boca. E isso, na maioria das vezes, não respondem adequadamente. Ele para contar, né? Vai nos perguntar. Mas é muito bom porque aí você desperta nele essa necessidade. Entendi. E o que eu sempre digo? O diagnóstico do meu paciente, ele advém muitas vezes mais de 50% do próprio paciente. Se você despertar nele essa necessidade de autoconhecimento. Né? Então isso é muito interessante e eu tenho certeza que eu deixei uma marca nos meus ex-alunos dentre esse início, que eu acho que é onde você deve começar o atendimento do seu paciente. Então eu vou começar com a primeira pergunta que eu sempre faço, né? Por que odontologia? Como foi a escolha da profissão? Olha, é muito interessante. Eu sempre gostei de trabalhos manuais. A destreza manual, de um modo geral, na minha família, é algo assim fantástico, sabe? Minha mãe fazia coisas lindíssimas em termos de bordados, tranças, e até mesmo a montagem de uma salada me chamava atenção. E eu sempre gostei de tratar esse lado da saúde, mas não queria ver ninguém morrer. Né? Então, daí eu já descartei a medicina, né? E um dia, conversando com meu tio, vésperas de vestibular já, meu tio médico, uma pessoa que para a época, inclusive, eu digo que foi um privilégio para a família, formado na Praia Vermelha do Rio, nos anos 50, 50 e pouco, e ele falou para mim, vai para odontologia, porque aí depois a gente monta um gabinete. E assim foi a minha escolha. A gente naquela época, na década de 70, nós não tínhamos o privilégio de que nossos filhos têm hoje, né? De ter informação, ter formação para saber realmente qual é a melhor escolha. E foi assim que eu fui para odontologia e dou graças a Deus por ter ido. Porque a odontologia faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Se Deus quiser, vou ficar nela até quando a destreza manual me permitir. E a gente estava conversando antes, você falou que cirurgia não era só a praia, né? Não.
E como que você identificou que você queria ir para prótese? Até para a gente... Justamente, dentro da... falar para quem está na graduação, às vezes a gente pensa, né? Será que eu vou para estética? Será que eu vou para cirurgia? Vou para o diagnóstico? A facilidade que eu encontrei na época da graduação tem muito a ver com a minha escolha. Naquela época, nós tínhamos anatomia dental e a gente fazia as esculturas em sabão. Você dividia o sabão em 4 pedaços e você começava com macrodente. E eu tive tanta facilidade nessa época que muitos dos meus colegas usaram da minha facilidade. Eu fiz muitos dentes para muitas pessoas. E do macrodente a gente foi para cerinha azul. Certo. E eu não via dificuldade. Então, daí comecei a observar que eu poderia construir dentes, né? Entendi. E no decorrer da graduação, eu tive a oportunidade de assistir uma aula lá numa semana odontológica do professor Tetsui Saito. E apaixonei pelo Tetsui, né? E falei para o meu professor na época, vou fazer um curso com esse homem. E na realidade, quando eu fui para a especialização, eram poucos cursos no Brasil, né? Na verdade, eram 5 universidades que davam a especialização, porque a nossa especialização naquela época era uma especialização. Meu curso foram de 2 anos, aula 4 vezes na semana. Entendi. Então, realmente, era como se você estivesse numa outra graduação, né? E, com isso, a minha aptidão manual é realmente uma coisa que eu tenho que agradecer, né? Foi assim que fui para a prótese. Você falando dessa semana, né? Eu lembro também direitinho que eu sempre quis fazer radiologia, né? Eu entrei para odontologia e já pensava em fazer a radiologia, que eu sempre tive mais facilidade, uma memória muito boa. E aí eu lembro direitinho, numa semana, acho que fui lá no Fabiano, estava fazendo faculdade lá em Uberaba, teve uma jornada, eu até contei essa história esse dia para o professor Israel Schulwacker, né? E aí ele deu uma palestra lá, mas assim, sabe aquela palestra que encanta mesmo? Eu falei, cara, agora eu tenho certeza, é isso aí que eu quero fazer. Esse dia eu até estava contando isso para Israel, lembrando dessa história. Eu acho que quando a gente tem oportunidade de ter esse início dentro ainda da graduação, nós só temos que agradecer, né? Porque isso é realmente fantástico. Apesar de nem sempre a gente acertar, né? Naquela época, eu tenho na minha turma 3 pessoas com quem eu convivi durante 3 anos. 3 anos acabaram abandonando. Nossa. Né? A não ser que entrou sem desejar ou por alguma razão, né? Mas são 3 pessoas excelentes, assim, eram alunos, não era um aluno de destaque, mas era um bom aluno. E acabou abandonando. Né? Certo, quando chegou na prática, né? Viu a realidade ali, né? É bem provável. Passou, né? a parte teórica, acho que eu não tô certo, não tô. Não é isso faz parte de mim, não. O resto da minha vida não pode ser mesmo. Não é para qualquer um, né, Alfa? Não. Mesmo porque é uma das coisas que eu e o Edson conversamos muito. Você vive, para quem faz clínica, como eu e o Edson fazemos, diariamente, ali dentro de 4 paredes, o convívio, você é tolhido, né? Do convívio até familiar. Como eu disse para vocês, que eu acho que meus filhos não foram para odontologia, porque eles veem a odontologia como uma rival, né? Tirou o pai, tirou a mãe do convívio, né? Então, assim, é uma dedicação muito grande. Você tem que, eu acho que para aguentar aí 47 anos e mais uns 40, se Deus me permitir, você tem que gostar, né? Você tem que dedicar realmente. Diria amar. E para quem está ouvindo a gente, né, pode pensar, mas cadê o Edson, né? Que o Alfa tá aqui, o Edson tá aqui, o Edson Takano é marido da doutora Alfa, né, um grande amigo nosso, e ele não está aqui hoje porque ele teve que correr para atender uma emergência, uma urgência, então, paciente, em outra oportunidade. Paciente em primeiro lugar, numa outra oportunidade a gente
estaremos juntos novamente aí, tá? Só para que o povo deve perguntar, cadê o Edson, né? Então, já esclarecendo. Tá convidado, viu, Edson? Não vai fugir dessa. E aproveitando, falando sobre o Edson, como é que vocês se conheceram? Foi lá na faculdade. Na Uniub, lá na a FIUB? É a história. Onde você fez faculdade? Conta aí pra gente. Eu fiz faculdade em Uberaba, eu estava falando com o Fabiano na hora que nós chegamos, por uma questão de oportunidade. Eu sou itumbiarense, né, de uma família grande. Certo. Meu pai teve 16 irmãos, minha mãe 10, e eu tive uma avó que foi uma pessoa que motivou muito a todos nós a estudar e tudo, porque para aquela geração, meu avô, quem quis estudar, estudou. Eu tive tios médicos, advogado, e apesar de que quando eu entrei na faculdade, ele já não estava mais entre nós. Mas a minha avó me incentivou muito, mostrando que eu poderia sair de Tumbiara por não ter oportunidade de escola lá. Naquela época ainda não tinha, e me motivou a ir para Uberaba em razão de que lá estavam várias pessoas da nossa família já. E de Uberaba eu rumei a São Paulo, já estava no namoro bem engatado, né, com Edson, e pelo desejo de fazer um curso com Saito. Ao chegar lá, não fui muito bem recebida no aspecto de que ele não aceitava recém-formado. Na minha entrevista ele disse assim, porque nós passávamos por um curso pré, né, com uma prova antes, aí depois em segundo grau já a entrevista com ele, mas eu era praticamente recém-formada, eu não tinha um ano de formada ainda. Aí ele me disse assim, eu trago isso comigo como um ensinamento. Na época, me foi extremamente agressivo, né? Que ele falou, olhando o seu currículo, você tem um bom currículo, você saiu bem na prova, mas você não tem que ter 2 anos de formado, no mínimo, para entrar para um curso de especialização. Ainda brincou comigo e falou assim, o recém-formado, ele só vê, ele não enxerga. E você terá oportunidade clínica para saber se realmente você quer fazer prótese. Eu acredito que isso era uma forma também dele selecionar. Inclusive em São Paulo só existia esse curso, né, que era a PCD USP, e nós não tínhamos outra oportunidade. Tinha em Santos, como eu passei na prova de Santos, mas não era ele o coordenador. Eu preferi esperar os 2 anos, fazer nova entrevista, tudo para que eu fizesse o curso com ele. E digo que foi um ganho excepcional, é uma referência na minha vida e é o meu guru, era, né? Porque infelizmente ele hoje já não está mais entre a gente. Né? Mas foi uma pessoa que me motivou, me incentivou e foi quem me trouxe para Goiânia. Como eu havia falado com o Fabiano. Então, vamos entrar nessa história agora, né? Conta aí pra gente. Na realidade, volta para Goiânia. A minha vinda para Goiânia, porque eu sou goiana, mas sou itumbiarense. Eu tinha, assim, a intenção de vir, mas não tinha certeza. Quando o Edson falou para mim, mas por que não? Vamos para Goiânia, tá mais perto da sua família e tudo. E o Edson é de onde? O Edson é paulista. O Edson não é de Goiânia. Não. O Edson é paulista de uma cidade próxima de Ribeirão Preto. Ele é de Guará. Mas a família dele é toda de São Paulo. Então... foi porque a mãe casou e veio para essa cidade, né? Entendi. Então tinha que decidir qual cidade nós vamos agora. Para onde nós iríamos. Porque nessa época que eu já era casada, eu casei em 82, e a gente estava terminando o curso de especialização e queria sair de São Paulo, porque mesmo naquela época já não era minha opção morar em São Paulo. Entendi. Eu queria estar em São Paulo para estudar, mas não tinha a menor vontade de permanecer por lá. Aí, ao chegar no dia de aula, lá na especialização, o professor Saito falou para mim, Goiana, porque todos me tratavam de Goiana lá dentro da turma, que era uma turma pequena, de 10 alunos, né? Falou, eu vou dar uma aula inaugural na Escola de Aperfeiçoamento em Goiás. Vamos, tal dia, não me recordo mais o dia. Eu cheguei em casa e falei, Edson, eu acho que se nós vamos para Goiânia, essa é a cartada. E como foi de fato? Ele foi quem me apresentou a odontologia e eu não tive, para dizer a verdade, eu não tive dificuldade em Goiânia.
No mesmo dia, o doutor Urânio me convidou para a coordenação científica da IAP, me falou que eu tinha que montar meu consultório no Minas Bank, era onde ele também tinha, ele, doutor Limírio, Antônio Calçado, Joel Tanús. Eu diria que eu tive a oportunidade de estar com a nata da odontologia lá no Minas Bank. Tanto é que eu brinco que do dia que eu abri meu consultório, eu nunca fiquei sem trabalhar. Recebi várias indicações do doutor Urânio, do doutor Limírio, do Joel. E foi para mim um período muito satisfatório. Fiquei no Minas Bank por 12 anos. Depois resolvemos partir para uma clínica mais ampla, maior conforto, maior facilidade para os nossos pacientes, né? Que Goiânia já exigia isso. Então você nunca trabalhou em nenhum consultório, já abriu direto o consultório? Abri meu consultório, eu trabalhei por 7 anos em São Paulo, mas na maioria das Goiânia... vezes monitorada pelo professor Saito. Ele me colocou para trabalhar em vários locais em São Paulo, inclusive uma clínica popular, onde eu brinco e falo, eu conheço a odontologia do filé mignon ao músculo. Sabe? Porque ele falou para mim, é um aprendizado que você não vai ter outra oportunidade. Por isso que eu digo que o Saito foi para mim uma pessoa, assim, uma referência, né? Mais que um pai, né? Porque uma pessoa que tinha tantos alunos, tantas pessoas para ele olhar e coordenar, mas ele era um professor assim, que ele tinha, a gente sentia a satisfação dele em nos ajudar. Sabe? E isso é muito importante. E foi muito importante na minha vida. Você, por exemplo, os alunos hoje, Alfa, você indicaria a mesma trajetória que você teve? Passar por uma clínica popular? O que você orientaria um recém-formado hoje? Olha, eu passei por uma clínica popular que tinha deficiências, claro, hoje eu pensando em tudo que hoje a gente tem de informação, era deficiente, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você tenha consciência daquilo que você se propõe a fazer, eu acho muito importante, acho mesmo, porque eu não sei hoje dentro da graduação, mas nós não tivemos, na minha época, nenhuma informação, por exemplo, de gestão, né? De observação e relacionamento. Apesar que na minha graduação a gente tinha cadeira de psicologia, que eu não sei se até na sua tinha, sim, mas muito precária, precária, onde a gente não aprendeu a relacionar, a nem receber um paciente. Não. Então, de repente, o que aconteceu comigo durante 1 ano e meio que eu trabalhei em clínica popular em São Paulo, e depois, graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com médicos do Albert Einstein. Eu tive uma trajetória, eu brinco que foi degrau por degrau, né? E graças a Deus, trabalhei numa clínica junto ao Shopping Ibirapuera com esse pessoal do Albert Einstein na época. E eu diria para o recém-formado não ter pressa, porque só a graduação não é o suficiente. E ele tem que ter consciência, né, daquilo que ele já tem de formação para o que ele vai oferecer para o paciente dele. Mas é um aprendizado. Eu diria que o trato com o ser humano é muito difícil. E a partir do momento que você tem um consultório, que é dali que você vai tirar o seu ganho, é dali que você vai ter que valorizar cada momento, cada indivíduo que entra ali. Se você já tiver tido oportunidades de convivência e de observação e de aprendizado, vai tornar mais fácil o seu sucesso no consultório. Né? Concordo, né? Que hoje montar um consultório é um grande investimento, manter o consultório gasta muito e você... Eu acho que montar, Juliano, então, até é razoável. Agora, manter que é difícil. E conquistar, né, a clientela, um a um, hein? Um a um. Que eu falo, né? Olha, aprende Juliano, primeiro. Eu não sei se você já observa. Aprende primeiro. Lá na clínica, eu e o Wes, nós não temos nem placa. Nós não temos placa na clínica.
Graças a Deus, quando a gente foi para a clínica, a gente já fez essa opção, sabe? Não, eu lembro que eu moro ali no setor sul, eu descia a pé para ir, quando tinha um Shaolin ali, não sei se você lembra ali. Meus filhos fizeram natação lá. Então, eu fazia natação, ajudou lá, eu passava assim, gente, é aqui, eu nunca tinha reparado, não tinha nem placa, né? Não. E digo para você que eu nunca fiquei sem trabalhar. Olha aí. Sabe? Eu nunca precisei fazer um rodapé de propaganda. Tanto é que hoje, muito me estranha. E sempre indicação. Boca a boca. Boca a boca. Boca a boca. Mas isso custou, já ali atrás, como eu vinha dizendo, 12 anos de Minas Bank, de vários colegas ali, de gente já que estava na odontologia em Goiânia de muito tempo. Então, na realidade, eu posso dizer que eu tenho muito a agradecer aquele tempo do Minas Bank, né? Mas quando a gente foi para a clínica, eu sou muito medrosa. E eu já vim, apesar de estar aqui em Goiânia já há 12 anos, depois, que antecedeu ali a clínica, eu nunca perdi o contato com São Paulo. Certo. Até hoje, inclusive, eu tenho ainda, por exemplo, quando eu estava na coordenação, o professor Flávio Fava de Moraes veio, o professor Saito tornou-se a vir, tudo a meu convite, são pessoas que eu tive a oportunidade de levar no meu consultório, de observar, né? Depois na IAP eu fiquei praticamente 12 anos com o professor Baratieri. Baratieri fez tratamento de canal com o Dr. Edson, né? Tratamento de dente com o Dr. Limírio aqui em Goiânia. Então, assim, e aí essas pessoas sempre me diziam, Alfa, você não precisa de placa realmente, porque às vezes eu perguntava para as pessoas mais experientes e eu não vejo por que eu colocar uma placa na minha clínica, sabe? Porque não tenho mais espaço para trabalhar como eu já trabalhei. Então eu quero trabalhar hoje, Juliano, com a experiência que eu tenho, apesar de que não dei conta ainda de entrar na odontologia digital propriamente dita, não tenho um scanner ainda, não sei se vou ter, porque eu acho que, assim, pode me facilitar, mas diria para você que a minha odontologia analógica ainda me dá resultados extremamente satisfatórios, né? Claro que eu já abracei muita coisa, já estou com laser bastante tempo, estava conversando com o Fabiano falando que possivelmente vou comprar um laser para remoção de trabalhos, porque na clínica não chega filé mignon, sabe, Juliana? Eu acho que pelos 47 anos de profissão, a coisa que chega, eu preciso então ganhar um pouco mais de tempo. Então eu falo, eu ainda não entrei nessa odontologia digital, não trabalho com microscópio, mas trabalho com uma lente boa, né? E eu vejo que essa odontologia atual é maravilhosa em muitos aspectos, mas eu diria para você que muitas vezes eu ponho um pé atrás e às vezes até repudio o tamanho intervencionismo. É muito grande. E essa não é a odontologia que eu primo, sabe? Eu quero saúde, fisiologia, né? E realmente a estética é extremamente necessária. Faz parte até do emocional do ser humano, mas ela não está em primeiro lugar na minha clínica. Tem que juntar a estética com a biologia, a função, fisiologia, né? Aliás, muitas vezes no consultório, eu chego a orientar pessoas mais jovens que esperem um pouco mais, sabe? Que existe, eu ainda brinco muito, gente de 25, 30, 35 anos, você tem tantos quesitos, sabe? Você tem a beleza natural, você tem a jovialidade. Espera um pouquinho mais, espera os 40 para você usar e abusar desses recursos, né? Então, eu acho assim, a odontologia para mim é saúde. Saúde, né? E como é que é, doutor? Por exemplo, você é protesista, né? Então, reabilitadora dos dentes e, ao mesmo tempo, também trabalha bastante essa odontologia preventiva. Muito, né? Primeiro lugar. E como é que é esse paradoxo, né? Como é que as pessoas respondem a isso? Não, é muito fácil. Isso não é difícil. Visto que a prótese, vamos dizer assim, o que eu poderia te dizer na parte preventiva
e na parte curativa. São duas coisas bem separadas. A partir do momento que você trabalha com odontologia preventiva, que não chega, assim, eu já não estou falando nem só da pediatria, da adolescência e do pediatra hoje, que trabalha com essa parte, continua o que ele ganhou lá na pediatria. Nós, no meu caso, que sou protesista, eu trabalho com gente muito difícil receber uma pessoa tão jovem no meu consultório, jovem que eu digo de 20 a 30. Certo. Normalmente é acima disso, né? Então já são pessoas que precisam da odontologia curativa. Então fica fácil você ver isso. Agora, a exigência que eu tenho que ter pós-tratamento curativo é fazer com que o meu paciente tenha consciência e saiba quantos dentes ele tem na boca artificial, né? E visto que a gengiva tem uma resposta muito diferente da prótese com o dente natural, né? Não estou dizendo que o que tem dente natural não tenha problemas de gengival. Tem. Mas quando você intervém como odontologia curativa nessas áreas da prótese, aí sim, você tem que trazer o paciente no seu consultório, de preferência 2 vezes por ano, o que não é muito fácil. E culturalmente falando, nós, brasileiros, não damos tanta importância a isso, mas a parte curativa, Fabiano, passa a fazer parte dessa parte preventiva também, mas concomitantemente. A pergunta seria mais nessa conscientização, né? Pós-curativo, conseguir manter esse nível de equilíbrio, né? Justamente. E com o controle, né? Pós-curativo. Mas eu diria para você que no meu consultório, eu posso dizer para você que mais de 50% dos meus pacientes tem sucesso. Eu tenho sucesso nessa área. Claro que eu tenho hoje gente que faz esse chamado. Isso, então é proativo mesmo da parte de vocês. Não deixa por conta do paciente, senão ele não vai mesmo. Não, ele não vai, porque como eu estou te dizendo, nós culturalmente falando, a gente, infelizmente, ainda, eu diria que mais de 50% das pessoas procuram odontologia quando dói. Por necessidade. Só quando ele tem um sintoma. Mesmo sabendo anestesia, de fazer um canal, fazer um implante. Não, eu diria para você que eu posso afirmar que nem 50% dos meus pacientes, que são pacientes que já passaram pela minha cadeira, não tem essa rebeldia. Sabe? Agora, eu acho que isso é bem cultural nosso, né? Não é uma coisa assim que a gente, por mais que a gente tenha tentado conscientizá-lo durante o período de cadeira, porque quem faz odontologia curativa, ele não vai ali só uma vez, né? Na minha área, então, às vezes são meses de tratamento. E culturalmente a gente observa que o homem é mais resistente ainda, né? O homem não gosta muito de ir no médico. Não só resistente, né? Vamos falar na higienização, né? Também. Não, aí já tá... Nem tanto. Juliana, na sua geração já é melhor, mas... Fala um pouco mais dessa casuística, doutora. Que a gente ouve, né? Culturalmente a mulher já está, né? Acaba indo na ginecologia. Não, a mulher é mais disciplinada, né, Juliana? Nesse aspecto de saúde. Mas o que eu posso te falar é que o homem dá muito mais trabalho. Ele é rebelde, ele é inconstante. Sabe? É mais medroso também. Ele é muito medroso. Na maioria das vezes, você às vezes demora 2, 3 sessões para conseguir trabalhar com tranquilidade. Porque, por exemplo, um preparo, né, Fabiano? Um preparo de coroa demanda tempo. Sim. Demanda. O que eu falo? Olha, eu agora vou fazer um preparo, eu vou te pedir para não mexer muito com a cabeça. Eu tenho lá no consultório, eu brinco com a minha secretária, que já está comigo há 11 anos, eu falo, a hora que o paciente começar a mexer muito o braço e a perna, eu não estou olhando para isso, eu estou olhando para o dente. Você dá um toque, porque às vezes precisa dar uma trégua para o paciente.
né? É difícil, mas é o que acontece. Muitas vezes acontece. Muitas vezes acontece você ter que parar o procedimento na metade, pela impaciência, pelo incômodo que você está causando, que é o que você está falando em termos de casuística, Fabiano. A casuística no consultório, ela é interessante. Eu fiz um levantamento na época que eu dava aula. Eu atendo 70% do meu público é feminino. 70%. 70%. Isso eu fiz esse levantamento em 2018, antes da pandemia. Eu estava com uma menina lá me ajudando. Nós fizemos um levantamento ficha a ficha. E 70% do público é feminino. Então, para você ver, quando você vai atender, o homem te dá mais trabalho em todos os aspectos, porque inclusive ele chega muito mais estragado. Na minha área, que é prótese, ele já chega detonado. Pois é, você vê que é assim, como é difícil mudar, né? Mudar os hábitos. Porque se eu sei que vou tomar anestesia, é complicado, mas eu teria, se eu tenho uma disciplina, se eu sou uma pessoa disciplinada, o que eu faço, doutor, para eu não ter que fazer mais esse procedimento? Teoricamente seria assim, né? Olha, como deveria ser, né? Nós precisávamos de ter uma consciência maior a nível desde a pré-escola. Desde a pré-escola. Que era o que... Quando que hoje, politicamente falando, Juliano, eu acho que a odontologia está sendo falha no aspecto de não ter uma atuação mais ativa dentro do contexto da programação escolar, por exemplo. Concordo. Sabe? Nós precisávamos começar essa conscientização lá na escola, que é o escovódromo, justamente. A conscientização da importância da saúde bucal, justamente, a prevenção, a escovação, saber conhecer a boca, tudo, saber o que é a boca, saber o que é o dente, saber o que é que você pode fazer para manter essa boca com essa integridade. Que foi o que a gente até estava conversando antes, né? Que a gente brincou, né? Na minha época da faculdade, a gente falou, não, a endodontia, a endo vai acabar, porque água fluoretada, o pessoal aprendendo prevenção, escovação, né? Vai cair muito, né? Não é acabar, né? Não é acabar, mas o que eu estava te dizendo é que quando eu comecei proteticamente falando, a gente usava a endodontia profilática para prótese. Por quê? O nosso conhecimento... Não existia um implante, né? Tinha que fazer o preparo para prótese fixa, né? E até mesmo o nosso conhecimento a nível de regeneração, das questões químicas, a evolução que houve em termos químicos dos nossos materiais, isso favoreceu muito. Nós só tínhamos cimento fosfato de zinco, que é altamente agressivo. Né? O fosfato de zinco, ele não faz nada para com os nossos canalículos. Ele fazia o quê? Uma cimentação que, na verdade, era uma interposição da peça com o dente. Hoje, não. Com a evolução, como eu estou te dizendo, eu não entrei na odontologia digital, mas sou uma pessoa estudiosa no aspecto do que é que a odontologia atual me traz de recurso para que eu possa oferecer mais saúde. Sim. Né? Então, quimicamente falando, os nossos materiais adesivos hoje, ele nos traz a oportunidade de diminuir as pulpites, diminuir a indicação de tratamento endodôntico, porque em termos de prótese, a gente, como eu repito, a gente fazia uma endodontia profilática para retenção dos nossos próteses, né? Hoje não, hoje você aproveita tudo, o máximo. A endodontia, o Edson mesmo fala, ele fala, o que tem muito hoje são realmente os retratamentos, né? E, no caso, a pulpite, a necrose, que já chega numa condição desfavorável, que também a situação atual do estresse, né, o bruxismo, o apertamento, traz a necessidade de uma endodontia. Eu puxei esse assunto porque tem muito colega endodontista que às vezes conversa e a gente brinca e ele fala, não, cara, tá ao contrário, tá aumentando, né? Então,
Não acho que esteja aumentando, mas aparecendo outros sintomas, de acordo com o que hoje a gente vive, né? Que é essa vida corrida, o estresse, traz essas necessidades. Eu, por exemplo, eu recebo paciente de médicos otorrinos, muito. E quando eu vou ver, outro dia recebi um paciente que os dentes inferiores não tinham 4 milímetros. Nossa. E ele tinha um zumbido que o Paulo Fenelon não estava dando conta de descobrir, mas ele tem uma filha dentista, né? Sabrina, né? E aí ele falou, temos que achar alguém que mexa com... E eu já estou fazendo... Acho que nós estamos... Primeiro eu comecei com placa, troquei placa dele acho que umas 3 vezes e hoje já estou reabilitando a dimensão vertical dele. Então conta pra gente a história de um caso bem desafiador, esses de aumento de DVO, eu tenho um caso reabilitações que complexas. Só de lembrar eu fico muito feliz. Eu recebi da doutora Maria Cristina Centofante uma paciente de Morrinhos, uma senhora na época com 80 e poucos anos, que ela tomava dipirona ao ponto de já estar assim, numa situação que não tinha mais dose para ela, de tanta dor de cabeça, mal-estar. E quando ela chegou no meu consultório, ela era portadora de 2 PT, superior e inferior. Quando ela abriu a boca, nos 4 quadrantes posteriores, os dentes já estavam na parte rosa, ali da prótese. E ela só mastigava com os dentes anteriores e fazia aquele movimento. No momento em que ela chegou no consultório, com o relatório da doutora Cristina, eu levantei com acrílico ali, eu levantei a mordida dela, devolvendo uma DVO. Não era compatível com a necessidade, mas para melhorar, porque eu tive medo de subir de uma vez a DVO dela. 3 dias depois, ela foi embora e tal. A filha me ligou e falou, minha mãe falou que não tem mais dor de cabeça. Ela voltou para o meu consultório, eu propus aumentar um pouco mais e depois queria trocar as próteses dela, né? Como trocamos, mas na hora, para convencê-la de que ela precisava ter as próteses novas, ela não aceitava essa situação, porque ela estava ótima. E ela falava o seguinte, isso são 2 cavacos de pau na minha boca. Quando eu os coloquei, isso me machucou demais. Agora está tudo bem, eu não quero nova. Né? Resolvido. Então eu digo para você assim, a odontologia é maravilhosa. Nós temos, não é só curar dente, é devolver saúde. E o dentista, principalmente para esses jovens que estão entrando aí, eu diria o seguinte, é um campo amplo. Tem muita coisa ainda a ser estudada. 24 especialidades, doutora. Pois então. Não é possível que não tem 2, 3 ali, né? Não acha um espaço para você estudar e trabalhar, realmente dedicar, né? Porque muitas vezes eu tive a oportunidade de estar com vários alunos que saíram da faculdade perdido. Mas, e aí, você vai culpar a faculdade? Não. Não é só a faculdade, né? A disciplina do aluno também é que faz a sua formação. Né? E aí é o que eu falo, a gente precisa motivá-los. Professores inspiradores, né? Motivá-los, né? A necessidade, apesar de que eu era uma professora, Fabiano, bem chata, sabe? As primeiras aulas, as primeiras turmas, as primeiras aulas, assim, todo mundo me detestava. Primeiro que chegava e falava, como usa isso? Eu falava, você leu a bula? Você viu como que o fabricante trabalhou 1 milhão de anos para chegar nisso? E você leu a bula, você está fazendo de acordo com o que foi indicado? Né? Aí, mas, graças a Deus, nos finalmente, sempre eu observava que eles tinham prazer em conversar, em trocar ideia, em trazer os problemas e a gente dar soluções. Até hoje, eu ainda recebo telefonemas. Tem uma
uma colega, né, que foi uma ex-aluna, a Carla, que é de Iruaçu, eu fico envaidecida de ver o quanto essa menina absorveu e o quanto ela evoluiu, e até hoje, muitas vezes ela telefona, discute um caso, hoje, porque está tudo tão fácil, né? Às vezes ela me mostra até o paciente da cadeira dela, e a gente vê que se hoje o aluno passou por uma oportunidade de ter alguém junto que vá motivá-lo e acrescentar, tem que valorizar. E é igual a Fabiana está falando, nós estamos aí com 25 especialidades. 24 especialidades. 24 especialidades. Gente, é muita coisa para você Não, aprender. é uma gama ampla demais. É bom. Você falar assim, a odontologia não tem solução, não me encontrei na odontologia. Aí é difícil. Falando dessa parte de, né, geralmente o pessoal põe a prótese ou faz o tratamento e acha que vai durar a vida toda, né, Alfa? Pois é. Como que você conversa isso com o paciente? Eu quero ver se você tenho... lembra de uma história que você vai me contar. Eu posso te dizer que é muito fácil. Eu tenho lá no meu consultório, na partezinha lá do meu escritório, todo final, quando eu vou dar alta para o meu paciente, eu digo sempre para ele, você não está tendo alta. Eu estou te dispensando de vir ao consultório. Mas você, se você quiser longevidade no seu trabalho, você tem que fazer comigo um casamento, né? E sempre eu mostro para o paciente alguns relatos que eu tenho no computador do que aconteceu, principalmente de falha. Porque é muito fácil você mostrar coisas lindas, como você vê aí hoje nas redes sociais e tudo mais. Mas quem de nós ainda não teve sucesso? Só quem não é dentista, né? Só quem não faz, né? Só quem não faz, né? Então, o que eu faço? Eu levo para o meu escritório, mostro os relatos de pessoas falando dos acontecimentos, o que ocorreu, quais foram as falhas, e aí eu faço um desfecho, claro, com coisas bonitas, né? Com coisa boa, com bons resultados, para que ele tenha consciência, e muitas vezes o caso dele está ali dentro daquilo que eu vou mostrar. Bastante similar. Bastante similar ou até mesmo dele, sabe? E falo, olha, isso aqui já aconteceu em outros momentos em sucesso. Não quer dizer porque você está agora 0 quilômetro que você não vai rodar aí. Eu mostro, eu falo, ó, na deglutição você está encostando os dentes. A fala você está usando os dentes. Sem dizer os apertamentos, né? Então, a pessoa, e gosto muito de mostrar para o meu paciente que, inclusive no Emex, se você observar, ele fala mais ou menos qual é o tempo de durabilidade dele. Sim. Né? Se não me engano, o sucesso é até 8 anos, o Emex. Aí eu mostro que eu já estou trabalhando com o Emex há tanto e tanto tempo, e tenho casos, hoje eu já posso relatar e mostrar para o meu paciente, casos da época do ouro, a época áurea da odontologia, que realmente eu acho que nunca deveria ter saído, de 20, 30 anos de reabilitação. Certo? Eu fico muito feliz com isso, né? Que eu não sei te dizer se essa odontologia hoje, que nós estamos praticando, vai ter essa mesma durabilidade. Só o tempo dirá, né? Só o tempo dirá. As pesquisas atuais mostram já 20, né? 20 Mas a longevidade anos, de tempos atuais, Juliana, a maioria é de laboratório. A não ser a porcelana feldspática, as outras não têm esse tempo. No mercado. Ainda tem. É isso. Entendeu? Que eu tô falando, né? Então nós temos que esperar. A porcelana feldspática, não. Ela, quando eu fiz especialização, terminei especialização, ela já era utilizada. Entendi. Mas essas porcelanas atuais, nós já não podemos dizer com toda sinceridade que elas vão durar 20, 30 anos. Tomara que sim. Sim. E eu espero que sim, porque em experiência de laboratório, nós tivemos essa oportunidade de ver que realmente correspondem a esse tempo. Mas o laboratório, por mais
fidedigna que seja a área que essa porcelana foi exposta, uma saliva, pH alterado de acordo com a alimentação, tal, eu costumo dizer que até mesmo a Europa com a América Latina tem diferença. Entendi. Os hábitos e costumes são diferentes. Então, eu não sei que essa nossa longevidade vai ser igual a do ouro. Alimentação, o torresminho só brasileiro tem, né? Todo, E aí vai. Há uma diferença muito grande. Eu lembrei lá na EAP, quando começaram as resinas, que o pessoal perguntava assim, mas essa resina precisa depois, né? Falando de durabilidade, não vai durar a vida inteira, tem que ficar polindo, não sei o que. Não sei, às vezes era você, o Edson, que falava assim, se você pinta o cabelo... Eu falei isso demais. Você falou demais. Demais. Você pinta se você o cabelo, faz as unhas, você pinta o cabelo, você dura acha que pra sempre? vai ser para sempre, né? Então, mas eu ainda falo para Por você. isso que eu lembrei dessa história não. do cabelo. E há momentos que realmente você tem que levar assim um tom de brincadeira para o seu paciente, mas para ele entender que nada é eterno, né? Nada é eterno. Mas assim, no início, diria aí a década de 80, 90, né, onde nós tínhamos só resinas macroparticuladas e tudo mais, eu substituía algumas amálgamas que tinham indicação de substituição, mas com coração doendo. Né? E digo para você até hoje, para mim, a mídia é muito responsável pela ter tirado o ouro. O amálgama não, já é outra história, Juliano. Mas o ouro da boca foi um pecado. Foi um pecado. É só uma questão estética mesmo. É estética. É a mídia. É a mídia. Né? Você veja que o que investiram os grandes fabricantes, eles tinham que ter uma mídia a favor, né, Juliano? Mas nós podemos nem entrar nesses detalhes para que para quem tem 47 anos de formado e que essa minha formação realmente foi essa metalurgia toda na boca, era fantástico. Né? Eu já não digo a mesma coisa. Que hoje com a zircônia de silicato, tudo ainda... Não, é claro que nós tivemos ganho, claro que tivemos, mas o ouro é insubstituível. Biocompatível, muito biocompatível. Não, ductilidade de uma forma que você conseguia brunir tudo, que havia realmente uma situação, aí fala, não, mas hoje com adesividade tal, eu não posso entrar nesse mérito porque eu acho que aí deveria ter um estudo mais verticalizado realmente. E robusto, né? Eu não tenho esse conhecimento, mas eu posso te afirmar que a era do ouro, o benefício era muito grande. Mas tudo tem que evoluir. Tudo tem que evoluir. Tem que ter serviço, né? Tem que ter serviço para todo mundo, para os fabricantes, para os estudiosos, para tudo, né? Tudo. Alf, voltando um pouquinho na época da EAP, me conta aí, então, como é que foi? Aí você foi para o Urano te convidou, aí vocês começaram, como é que foram? Cursores, aperfeiçoamento, especialização. Olha, foi muito interessante. Um foi muito interessante. A EAP começou muito pequena, né? Como eu disse para você, nós tínhamos uma salinha que era 50% da sala do sindicato, e a gente começou com um grupo de estudo, e mais era... a gente encontrava toda semana e discutimos assunto por assunto que porventura alguém sugeria, e a gente fazia mais demonstração. Ali trabalhávamos com um paciente que a escolha arbitrária, ou algum colega levava ou sugeria, até mesmo familiares, e a gente começou com o aperfeiçoamento ali, né? Simplesmente discutindo assuntos de interesse coletivo ali, principalmente
dentro da reabilitação. E aí, de repente, tivemos a oportunidade de locar, vimos a possibilidade de montar alguns cursos, dos quais teria uma certa renda. E aí a AP foi crescendo e a gente... Foi muito bom, havia oportunidade de agregar a classe, trocar ideias, né? E divulgar a odontologia do Centro-Oeste, que eu digo sempre, Juliane, que quando eu vim para Goiânia, eu tinha um certo medo no aspecto assim, de ficar longe de São Paulo, para estudar, para ter gente interessado em divulgar a odontologia, em atualizar. E hoje eu digo que sou muito satisfeita, não encontrei dificuldade aqui em Goiânia. As pessoas aqui são tão interessadas, tanto quanto as que eu convivi em São Paulo, né? Claro que em São Paulo com mais oportunidades, por quê? Porque ali São Paulo é o centro, né, Juliano? E ali capital do país, eu costumo dizer, viu? Eu concordo com você, do hemisfério sul, né? Então, e ali negócio, você tem, então... acontece todos os dias, né? Sim. Mas eu diria para você, aqui não acontece todo dia, mas quando acontece, acontece da melhor forma possível, né? Eu acho que a nossa odontologia não perde para lugar nenhum. Não, e Goiânia hoje é referência no Brasil, no mundo de odontologia, de oftalmologia, turismo, né, de saúde. Agro, então, tudo. justamente. Eu não tenho dúvida, de jeito nenhum. E acho que para mim foi um grande privilégio estar por aqui, que já, como eu disse, próximo da família. Aqui conquistei meu espaço. Posso dizer para você que me sinto uma pessoa extremamente realizada, sabe? Bons amigos, né? Sim. Então, eu diria que quantos tudo filhos de bom. E quantos netos, Alfa? Só 2 filhos, é muito pouco. Mas Deus não me permitiu, né? Amém. Então, tenho 2, tá bom. Agora, neto está chegando a 4ª. Eu tenho Luiz Eduardo já com 12 anos, o João com 3, a Luísa com 1,5 e agora vai chegar a Alice em agosto. Eu vejo muita foto do Edson pescando. O Edson. Com ele. O Edson está vivendo a era dos netos. Né? A família dele é muito pequena, né? Porque o pai imigrante, realmente, japonês, tudo, né? Então a família é pequena. E agora que ele mesmo brinca e fala, agora eu tenho uma família. Porque além ele agrega tudo, né? O genro, nora, ele não quer perder, ele quer juntar, né? Mas então, eu falo, Goiânia para mim me deu toda a alegria de vida. Que bom. Isso aí. E Alfa, qual assim o desafio, qual perfil de cliente sempre é um desafio e que tipo de caso sempre foi um desafio tecnicamente? Fabiano, eu tive várias fases, né? Porque eu tive a odontologia restauradora através da parte de metalurgia, depois veio essa odontologia estética e agora a questão dos implantes, né? Como eu te relatei, eu não tenho afinidade nenhuma com cirurgia. Mas no meu consultório, hoje as cirurgias são feitas no meu consultório, com uma equipe que é a doutora Érica e a Lidiane. Para mim, é um grande desafio hoje essa questão das cirurgias do implante. Que todo mundo hoje não quer mais, como nós estávamos falando, até mesmo a mídia, né, exige o branco total. Eu não quero que apareça, eu quero o mais natural possível. E isso, realmente, o implante trouxe um resultado extremamente satisfatório. Porém, a questão das cirurgias maiores do implante é algo que eu tenho me preocupado um pouco. Com todo o cuidado que temos, eu não tenho centro cirúrgico. É feito no consultório, de fato, só no consultório. Então, eu acho que isso todo dia é um desafio. Todos os dias. Mas, ao mesmo tempo, a odontologia, em questões que a gente tem que pensar na questão financeira também, né?
é um pouco difícil você poder determinar valores, né, para que seu paciente possa realmente estar num ambiente mais, eu diria, mais indicado, né, para essas cirurgias. Então, quando eu atendo um paciente com essa situação, eu fico sempre muito apreensiva. E esse paciente, normalmente, Fabiana, é o paciente que mais exige de você. Ele já chegou no fim de linha, ele não valorizou aquilo que ele teve de graça, né? Eu costumo dizer para... A natureza, né? Concedeu a ele. Justamente. Não é só o implante, é o enxerto, é a membrana. É tudo, é a soma, tudo, é um né? resultado, mas ele quer um resultado final satisfatório. Sim. Então, esse paciente hoje é um grande desafio. Enquanto que antes, Fabiano, em outros momentos aí da odontologia, a gente conseguia convencer o paciente de que estava próximo do ideal. Mas existe uma diferença muito grande entre a realidade, né, o que é real, e o ideal. Hoje, o paciente pensa que o implante vai dar para ele a terceira dentição de acordo com o que ele tem. Com o que ele tinha, vamos dizer assim, né? E talvez até melhor, né? E aí, então, esses são os desafios que dentro da prótese a gente tem enfrentado. Muito. Na verdade, você sabe a limitação, mas ele, a expectativa e a realidade, ele não consegue enxergar então, justamente, eu procuro, dentro do planejamento inicial, trazer para o meu paciente a situação real. Entendi. Porque o que ele deseja, muitas vezes, você não vai alcançar. E tem aí a limitação também do trabalho enquanto a parte financeira, que é o que eu falo, do ideal para o real, né? E aí esse paciente, Fabiano, para você fazer realmente o seu trabalho da melhor forma possível, dentro da realidade dele, em todos os aspectos, bucal, que ele já perdeu osso, já perdeu volume muscular, ele já perdeu até mesmo a parte fonética dele, vai sofrer alteração. Então, para você fazer com que esse paciente sinta-se satisfeito, você tem que trabalhar o emocional durante todo o período que ele estiver na sua cadeira. E se for fumante ainda? Não, fumante no meu consultório não faz reabilitação de grande volume. Não faz. Eu já tive oportunidade de ver trabalhos, graças a Deus, no meu caso, eu abro mão desse paciente. Sempre abri. Sabe? Mas eu já vi coisas bem desagradáveis a nível disso. Então, o fumante, o etilista, também você tem que ter uma observação. Sabe? Para essa área da reabilitação protética, você pode contar, não digo com insucesso, mas com um sucesso bem reservado. É um prognóstico reservado. Para esse tipo de paciente. E a gente tem que ter cuidado. Sim. Tem que ter cuidado. Muito cuidado. Porque ali você já enxerga o perfil do paciente, né, na anamnese. Já, dentro do seu planejamento, você já observa que aquele paciente... E é fácil de você ter um insucesso, Fabiano. Então é preferível, muitas vezes, de você conversar com esse paciente, adiar esse tratamento, tentar ajudá-lo de uma outra forma, né, dando a ele um outro resultado, mesmo que não seja do agrado, mas que também você não comprometa. Porque uma necrose, gente, ela muitas vezes não tem solução. Não é fácil. Né? Então, por que não evitar? Nós precisamos pensar nisso. Aquilo que você
se propõe a fazer, tem que ter qualidade. Né? Não é só pensar em beleza, em eu faço, não. Eu faço para quem e por quem. E como, né? Sim. Então, isso é só com muitos anos de... Inclusive, pegando essa fala sua, aproveitando vários colegas que estão aí chegando, né, nessa vida odontológica, o que você poderia orientá-los a respeito de casos desafiadores em Alfa? Olha, a coisa mais importante que eu acho para qualquer planejamento ter sucesso é você trabalhar dentro do conhecimento. Se você, para essas pessoas, para esses colegas que estão chegando, como você está falando, Fabiano, Isso. ele tem que procurar se embasar e não ter vergonha de procurar, discutir cada caso, sabe? Uma vez eu propus na IAP, eu falei que era uma roda de informação. O que eu queria com isso? Estudo de casos. Pegar, cada um leva um caso já pré-planejado. E Fabiano, você concorda com esse planejamento? O que nós poderíamos somar nisso? Porque um olho que já trabalha há 20 anos é diferente de um que trabalha há 2. É o que o professor Said falou para mim lá na minha entrevista. O recém-formado vê, mas ele não enxerga. Né? Então, o que eu proponho a essas criaturas, e que eu falo, venha para a odontologia. A odontologia é maravilhosa, mas ela depende de você. E a esses alunos que estão chegando aí, a esses colegas, o que eles precisam fazer é preparar. É não ter medo de buscar e buscar sempre. Ter mentores, né? Claro, ter guru, sabe? Eu já discuti casos meu com o professor Antônio Carlos, que é lá de Florianópolis. Ainda mais hoje, né? Com a facilidade da Hoje tecnologia. não tem. Na época eu comecei a fazer isso, Fabiano, eu mandava pelo correio o modelo para ele olhar e ver, e escrevia para ele o que eu estava pensando, sabe? Agora hoje não tem dificuldade, gente. Hoje... É o que eu falo, né? Que todo mundo pergunta, Juliano, por que vocês estão indo para a parte do laboratório de prótese, né? Às vezes o pessoal me pergunta, né? Eu falei, cara, a ideia da Ciro hoje é que a gente seja o parceiro ideal para o dentista, a gente seja a escolha do dentista. Então a gente já veio trabalhando muito tempo no diagnóstico por imagem, a gente falou assim, cara, será que a gente... Aí chegou a odontologia digital, né? Nós compramos os scanners, fomos para os planejamentos digitais. Então a gente já começou a ser a escolha dele no diagnóstico por imagem, nos planejamentos digitais. O que faltava? O laboratório de prótese. Então a gente entrou para o laboratório de prótese para pensar, né? Cara, agora você resolve tudo com a gente. A gente já tem esse canal de comunicação com você, né? A gente liga, discute o diagnóstico. Juliano, eu monto né? as minhas próteses. Eu tenho um pequeno laboratório na clínica. Aí. Eu sento no laboratório, eu insero os meus casos. Entendeu? Eu busco o máximo de mim para depois eu ir para o laboratório. Eu converso muito no laboratório, o Wellington, o Gilmar, que eu trabalho muito com eles, assim, eu chego lá e falo, não, mas esse dente é essa, sabe, não, vamos, nesse caso, o paciente já tem um rebordo muito baixo, vamos fazer esses ângulos mais abertos, essa ponta de cúspide está muito íngreme, e isso tudo, o que é? É conhecimento. E o colega que está chegando, Fabiano, enquanto ele não tiver esse conhecimento, é difícil. É difícil ele ter bons resultados. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Basta ele ter uma dedicação, né, Fabiano? E além do conhecimento,
a gente, igual eu vejo você, ter bons parceiros e bons mentores, né? Eu vejo que sempre você está falando. Nossa, eu não cara, sou eu tive ninguém. professores, tem meu parceiro, tem a pessoa que me Tô indica, indo. tem não sei quem. Eu recebi Né, do que é a laboratório receita, né, do sucesso. faz tempo que o Laboratório Aliança, eu não tenho feito mais coisas com ele, mas quando eu cheguei em Goiânia, eu mandava minhas próteses para São Paulo. Né? Aí o Laboratório Aliança agora vai ter um curso dia 13 e 14 de novembro. Vai ser fantástico, porque vai ter 8 horas de aula só da evolução da odontologia. Eu quero ver, ele vai começar onde? Lá na metalurgia, né? O professor Kanami Matsura provavelmente vai ser citado inúmeras vezes, porque dentro da nossa odontologia foi uma pessoa de renome e vai chegar até onde nós estamos, que é essa odontologia estética. Sim. Né, que todos estamos buscando. Mas aí o Edson até falou assim para mim, uai, olha o título desse negócio, você vai lá, eu falei, nossa, estou doidinha para ir, quero ver o que aconteceu, o que está acontecendo, o que poderá acontecer, não é? A gente, aí fala assim, nossa, Alfa com 47 anos de formado, mas me sinto principiante em muita coisa. Principiante nesse aspecto, como eu estou te falando, essa odontologia digital, eu ainda não entrei nessa era. Mas, ainda Alfa, não. Eu acho que você não vai ter dificuldade, porque você já tem o conhecimento, tem a base. Você tem a base. Então, quando você entrar para o digital, que você vai entender aonde nos processos você vai conseguir melhorar, ter mais previsibilidade, ter mais rapidez e agilidade, você vai falar assim, não é um bicho de 7 cabeças. Não, eu não acho que seja um bicho de 7 cabeças. Eu só ainda não me inteirei da coisa. Por exemplo, eu tô lá, eu e o Judásio, nós somos bem parceiros. Judásio é uma pessoa estudiosa também, a gente sempre está fazendo curso junto, e ele comprou o scanner. Alfa, vem cá, vamos escanear algumas coisas aqui. Então, eu já, assim, não que eu não conviva com isso, eu ainda não trouxe para o meu consultório, entendeu? Mas inclusive na minha boca. O Judásio está fazendo tudo escaneado. E aí eu falo para ele, eu quero... Agora, semana passada, eu falei para ele, você vai moldar e escanear. Para comparar? Para comparar. Porque o estudo é isso, né, Fabiano? Não adianta você só mostrar esse resultado. O estudo, para mim, é isso. Você precisa avaliar o que você está fazendo e o que você vai fazer a partir dali. E verificar o que está somando. O tempo é indiscutível, né, Fabiano? O tempo é indiscutível. E nada mais caro na nossa vida do que o tempo. Né? Mas para nós que estamos trabalhando aí nessa odontologia analógica, vamos dizer assim, né? Há algum tempo, não é que é difícil você entrar, mas há também necessidade de tempo para a curva de aprendizado. A curva de aprendizado. Né? Então, o que a gente está vendo com os colegas que estão migrando, né? Fala, cara, a curva de aprendizado do escaneamento e depois a curva de mudar o meu processo interno de trabalho. Eu trabalhei a vida inteira de um jeito, eu vou ter que mudar meu fluxo. Então, é isso que o pessoal está aprendendo. Né? Então, vou até aproveitar aqui para fazer um merchan. Né? A gente tem um curso, né, que é até gratuito, de prótese sobre dente e prótese sobre implante no fluxo digital, que acontece lá. O doutor André, que é nosso sócio, tem 25 anos também de odontologia. Formado em Uberaba. Quem que é o André? É aqui? André Luiz Teixeira Barbosa. Ele é professor, speaker da Strauma. Então, ele que dá esse curso. Gente, eu não conheço o André. Você já está convidada. Eu vou chamar o Judásio. Chama o Judásio para isso. Que aí ele vai... Que ele já está com scanner. Eu brinquei com ele assim, acho que nós vamos ficar sócios. Então, qual que é o curso? Falei para ele assim, enquanto eu não tiver adestrada, falei desse jeito para ele, com esse scanner, eu vou usar o seu. Aí depois eu vejo o que eu vou fazer. Então, o curso é justamente focado em você. Cara, eu já tenho experiência num fluxo analógico, já tenho bons resultados. Por que eu deveria mudar? Aí ele vai te explicar. E agora, como que eu faço? Como ele já fez isso, essa migração, ele já está no digital, já tem uns 10 anos,
Então ele já bom. tem muita experiência, tanto é que ele é o speaker do digital da que eu tô te Strauma falando. para América Latina. E nós temos esse profissional em Goiânia. Eu te falo, odontologia goiana não E- deixa de desejar Entendeu? em nada, cara. Então a nada. gente está com isso lá dentro da clínica, esse é o projeto nosso. Por que a gente, né, entramos para o laboratório? A gente precisa ajudar o dentista de Goiânia. Ele está passando por uma fase de transição e a gente consegue ajudá-lo. Então vamos entrar para a parte do laboratorial parceiro. também. Juliano, mas eu vou te dentista. dizer então, com muito carinho, E tá faltando divulgação. Eu não sei quem é André, ó, não sabia que você estava oferecendo isso. E eu sou Não uma sabia. pessoa que abro mão de qualquer coisa por um aprendizado. aí, Não me importo de fechar o consultório 2, 3 dias no mês em função de um aprendizado que vai ser um um benefício. benefício. E eu não sabia. Qual a Por melhor isso, forma então, de aí- acessá-lo, Né? doutora? Aí o outro, só te interromper. Aí o outro, o Ciro Experience, que a gente está trazendo, É. o professor Quina, Eu- justamente com a mesma Mas finalidade. Não, né? Pois é. Né? Todo mundo pergunta, cara, a nossa finalidade a gente não pensa, né, no No aspecto dinheiro, a financeiro. gente Não é tá no pensando, lucro, não você é tá no passando- lucro. Pelo vai contrário, a fazer gente está até- pagando para É, gente tá girar. pensando- Eu tenho certeza que não é barato. Nos É. nossos valores está lá, valorizar a odontologia, colocar a odontologia goiana como uma das melhores do mundo. Então, e eu tenho certeza que isso. esse é o nosso isso objetivo, isso tá né? assim, ó, é uma coisa real. Sim. A odontologia, olha, que eu sou uma pessoa que eu já participei de congressos internacionais, alguns. Uhum. Inclusive, vou relatar uma coisa aqui que é até assim, como diz uma colega minha, isso é até proibido, né? Uma vez num um congresso na Suíça, eu fui visitar uma faculdade lá e um cara, um suíço que é radicado nos Estados Unidos, falando lá e falando a respeito do germe dental, né? Certo. E a forma, o meu inglês não é muito fluente. Eu brinco que meu inglês é macarrônico. Não dá para me passar fome, mas não, eu tenho muita dificuldade no listening. Mas se for para ler, for coisas assim, principalmente técnico, eu faço isso diariamente. Então eu fiquei assim deslumbrada com a aula que ele estava dando e falando sobre germe dental. Eu falei, uai, mas isso vai acabar com o implante? Né? Aí, e eu fiz uma menção assim, em inglês, conversando, aí ele pegou e falou para mim, stop, né? E aí depois da conferência, nós fomos conversar e ele falou assim que ele não podia relatar em que ponto que estava aquele estudo e tal, né? Porque as grandes empresas matariam. Tiraria todo o subsídio dele. Então, assim, mas eu penso, eu não vou viver para ver isso, mas em termos de laboratório, isso pode vir a acontecer, Sim, né? sim. Mas o implante hoje, gente, eu digo que uma coisa bem praticada, e dentre a odontologia digital, com a questão do implante, você vai dar uma solução em que tempo? Uhum. Menor possível, É. né? E o que nós acabávamos de dizer há pouco, o tempo é a coisa mais cara que o ser humano tem hoje. Mas eu volto a te dizer, eu não me importo de sair do consultório Então, para aprender que bom. e ver o que está acontecendo, né? É uma situação que a odontologia, enquanto eu estiver praticando odontologia, eu tenho que ter essa disponibilidade, né? E eu não sabia. Então está sendo aí. pouco divulgado. Então agora eu vou entrar agora na parte de divulgação. É. Eu vejo muito a gente está divulgando por e-mail, WhatsApp, redes sociais. Aí eu até ia te perguntar agora com relação a redes sociais. Eu não sou muito a favor. Assim, para mim. Eu vejo o Edson nas redes sociais, mas é. não te vejo. E aí? Muito pouco. Muito pouco. Teria que ser através, fisicamente, lá para sua secretária, ou para você. Não, gente, eu ainda sou da época. Pelo e-mail eu vejo. Por E-mail e-mail. eu vejo. Mas eu ainda gosto, eu brinco muito que eu ainda gosto do contato, né? Da situação. Mas, por exemplo, eu estava falando com a menina da folder. Pessoa lá Folder. antigamente, Isso, né? eu acho que o folder não pode faltar. Ele tem que voltar, sabe? Até mesmo uma situação que eu falo assim, lá dentro do consultório, né? Recepção. O povo não mais põe
revista, só televisão, isso, aquilo. Põe o Wi-Fi e pronto. Né? Pois não, lá na minha recepção, eu faço um negocinho lá que todo mundo acha interessante, quem pega, eu tenho uma caixinha de surpresa. Então, eu coloco ali, por exemplo, todas as curiosidades, só curiosidade. Às vezes uma receitinha de cozinha, né? Mas tipo assim, por exemplo, quem foi o primeiro prefeito de Goiânia? Quando fundou a odontologia no estado? Essas referências, assim, tanto... Outro dia eu fiz uma coisa que aí a menina... Legal. Tá lá, eu imprimo toda semana eu imprimo e deixo lá, sabe? Outro dia eu fiz um comentário a respeito da imigração italiana e alemã para o sul, né? E aí eu fiz uma pesquisa e tal, porque a leitura, para mim, é o alimento da alma. Sim. Eu não consigo... Você pode ligar na minha casa, 9h30, 10 horas, qualquer dia. Nem que seja 2 capítulos eu estou lendo, ou alguma coisa eu estou lendo no computador, fazendo alguma pesquisa, porque não é só odontologia, né? Sim. A gente... Então, eu fiz um comentário lá, nessa brincadeira que eu faço lá no consultório, que só houve italianos e alemães na região sul do país. Mas foi uma pesquisa que eu fiz, sabe? Aí ela, não, a senhora está enganada. A senhora está enganada. Teve Roraima. Foi colonizada, uma parte de Roraima, os índios e tal, por alemães, que vieram em busca de curiosidade da Amazônia. Então, assim, né? Mas está ali, é bom você ter o contato físico com alguma coisa. Eu estou relatando isso para você ver, o folder não pode sumir. Não pode sumir. Não pode. Mesmo que ele seja assim, cada 3 meses ou mais, mas a Ciro hoje é uma empresa aqui dentro de Goiânia que vocês, vamos dizer, é o conglomerado total da radiologia goiana, né? E vocês não podem deixar perder as oportunidades de melhoria dessa odontologia. Sim. Vou jogar para vocês a responsabilidade disso, vamos. né? Porque é verdade, e isso é muito importante. E foi ótimo você ter falado isso, que a gente estava discutindo isso semana passada. Falou assim, vamos voltar ao folder ou não? Pode voltar. A gente já tinha decidido por Pode sim. voltar. Agora é porque são vários perfis de pessoas, né? São vários perfis. Mas você abrange todos eles, né, Fabiano? Então, por exemplo... Posso grampear fora um exame de um paciente por fora ali, para chegar junto? Claro, pode. Para ficar mais fácil porque, na verdade, ali, né? Justamente. Porque, na Junto verdade, Fabiano, vocês lidam com a odontologia total, vamos dizer... de uma de 47 anos de formado com recém-formado. Então, você tem que procurar abranger as necessidades de todo essa população, né? Então, tem aquele que vive, que nem os meus filhos lá na rede social, tudo, e que fala assim, no Dia das Mães, quiseram me dar mãe, você gasta demais com livraria, você precisa aprender a ler no computador. Falei, olha, eu gosto de pegar o livro, manusear, olhar melhor. Capa, contra capa, ver quem escreveu, quem ilustrou. Quando você vai para o digital, você quase não dá interesse para isso, você já começa a ler e pronto. É o toque, né? É o toque. Isso faz parte, pelo menos até... Eu diria para quem na década aí de 80 ainda, 90, ainda faz, que quando vocês... Você é de que ano, Fabiano? 77. E você mais... Também. 77. Pois é, 77. Até ainda precisa um pouco mais. Precisa. Agora os nossos... Eu sou mais novo que o Fabiano, um mês. Os meus netos, os netos de vocês, quando virão, já não vai ter essa necessidade. Provavelmente vai desaparecer esse papel, né? Mas já que por você enquanto gosta de ler, eu ando usando muito o Kindle, né, para poder ler em inglês, para não perder a prática. Às vezes você não fica lendo só artigo. Não, quero ler um livro em inglês. Aí como não tem,
Você pega aquele Kindle da Amazon, baixa os livros lá, se você... Não quero, eu quero comprá-los. Aí, mas é bom, você treina. Não, mas eu tenho. Não no Quando computador, eu saio... naquele negocinho que é o Kindle, que ele... Porque como ele é fininho, ele parece que você está segurando um livro, você regula a iluminação dele, então ele fica muito bom de ler. Recomendo você testar, viu? Eu também só lia livro. Eu tenho bastante livro lá para ler esse ano ainda. Eu também tô nessa aí de comprei livro demais e tô sem tempo para ler. Mas vamos lá. Mas eu não posso entrar numa livraria. Eu nunca saio de lá com um livro. Lá na Travessa. Nossa, achei tão ruim a Saraiva fechar. Nossa, mas eu fiquei triste, viu? Eu fiz uma política para ela não fechar, sabe? Mas agora tá aquela Viva lá, você já esteve lá? Não. No Flamboyant? Tem uma no Flamboyant ali no primeiro é. andar. Perto da escada ali, né? É verdade. Não, razoável. Lá é bom. Não, mas não é igual a Saraiva. Não é né? mais espaçosa, né? Nossa. Mas a gente tem que conformar, viu? Minha geração vai ter que conformar, porque isso vai desaparecer. Não vamos ter a oportunidade de, assim... acho que talvez vai diminuindo, Fabiano, não tem jeito, porque o público é outro, não tem jeito. Mas vende muito, né? Muita gente, você vê muito jovem lá comprando. Mas não é, eu outro dia estava conversando com a menina, eu cheguei lá, porque eu procuro levar meus netos, né? E o mais velho, que tem 12 anos, até que eu acho bonitinho, sabe? Ele já aprendeu a ler, assim, ele gosta, sabe? Gosta das telas, claro, mas gosta de ler. Vamos comprar um livro e tal. Aí eu fico super envaidecida com essa situação, né? Aí entramos lá e conversamos, deixei lá à vontade. Eu estava conversando com o gerente lá e perguntei, né, a respeito, assim, desse público. E ele falou que não, que o público maior lá é de pessoas até 60 anos, né? Que essa juventude é muito pouco. Ele falou que não soma nem 10%. Né? Eu falei, não, mas a gente mais velho vem, compra e dá de presente. Para eles, né? Vamos lá. Agora eu queria te fazer uma pergunta assim, como que o Edson, seu marido, também é dentista, eles trabalham juntos ali na clínica. 24 horas, não é? Né? Como que é ficar aí, trabalhar junto com o marido? Olha, inicialmente, porque quando nós fomos para São Paulo para estudar, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar junto com ele em São Paulo, né? Então a gente ficou praticamente 7 anos em São Paulo. E assim, eu brinco que ele ia a pé para o serviço e eu saía às 5 horas da manhã, né? Mas a gente veio trabalhar junto no mesmo ambiente aqui em Goiânia. No início, eu digo para você, Juliano, que... Lá no Minas Bank já estavam juntos? Já, nós montamos 2 consultórios lá. Certo. Alugamos 2 salas, fizemos a sala, a recepção comum conjunto, tal, mas os 2 consultórios ali, né? Como a gente... Interessante que Deus me permitiu uma coisa muito boa, né? Porque a especialidade dele completa a minha, né? Sua. Então a gente sempre discutiu muito caso, vê muita coisa junto e tal. E eu tive a sorte de ter o Edson com uma cultura totalmente diferente da minha, que ele me ensinou muito. Ele é assim um cara que toda a vida nunca avançou sinal em nada, né? Inclusive até mesmo para me ajudar e me ensinar alguma coisa, ele sempre esperou uma oportunidade certa. E enfim, eu vejo ali dentro do consultório, é um profissional, é um colega, bate na porta, oi, sabe, ele com a secretária dele e eu com as minhas secretárias, porque ele toda a vida trabalhou só com uma pessoa ali auxiliando. Sim. E eu já sou mais assim, já trabalhei com muita gente. Hoje não trabalho mais da forma que eu trabalhava. Eu sempre trabalhava em 2 consultórios, 3 auxiliares e tal. Mas hoje não. Mas é interessante porque tem gente que acha difícil e eu diria para você que não, que isso nos completa cada vez mais, sabe? A gente tem uma relação profissional 100% ali dentro da clínica, mas em casa nós não somos dentista.
a gente procurou, e isso partiu dele, sabe? A não ser que algum telefonema, alguma emergência, alguma coisa assim, aí não. Muitas vezes, tanto eu quanto ele saímos de companhia um para o outro, à noite, tudo para atender alguma emergência, mas em casa nós não somos dentista, sabe? Mas mesmo assim... Nenhuma conversa de dente, Não. Legal. A gente conseguiu isso, eu acho que foi de muita valia, sabe? Mas mesmo assim, Fabiano, eu não dei conta de levar nenhum filho para odontologia. Pois é, você me falou isso. Eu brinco que a odontologia para os meus filhos é rival, né? Porque tirava pai e mãe de dentro de casa, mas em casa a gente procurava sempre estar presente, de fato, né? Mas não... Se levou no consultório, não se interessou, não viu que de era jeito aquilo, nenhum. né? Então, Mas você fazia o terceiro turno na EAP? Fazia. Você deu consultório, EAP. Isso durante quantos anos foram? 9 anos. 9. 9 anos. E depois... E os meninos já tinham nascido? Já, não. A Mariana, eu brinco que a Mariana cresceu na IAP, sabe? Ela, nossa, eu, assim, fiquei... todo o período de gravidez, já estávamos, já era IAP lá da 7A, e aí a Mariana nasceu, a Sandra era secretária da IAP, ela cuidou tanto da Mariana, sabe? E, enfim, eu sempre fiz terceiro turno, Fabiano. Em tudo, se não pela odontologia, a questão doméstica, né? Eu brinco que eu passei 7 anos da minha vida sem ir em lugar algum que meus filhos não pudessem ir, sabe? E eu levava para a EAP, várias vezes, Mariana, Leonardo, lá dentro da EAP, sabe? Era a minha próxima pergunta. Como que você conseguiu conciliar? Né? Não, mas EAP, consultório, vida familiar. Sempre. E ainda posso te dizer, sou arrimo de família, assim, meus irmãos, minha mãe, porque perdi meu pai muito cedo, e graças a Deus eu acho que aprendi, sabe? A gente aprende. A necessidade faz com que você aprenda. Eu não me... vitimizou. Momento algum. Hoje eu penso assim, poderia ter aproveitado um pouco mais a infância e a adolescência dos meus filhos. Mas eu sinto essa falta, mas acho que não fez falta para eles. Né? Então pronto, o que interessa é isso, né? É o que eu falo para minha mãe também, que sempre trabalhou, né? Minha mãe sempre foi funcionário público, trabalhou, 3 irmãos. Minha mãe fala, vocês acham que eu falto? Foi de jeito nenhum. E eu tenho certeza, eu tenho certeza, porque isso reflete na vida dos nossos filhos. Olha aí, sua mãe deve ter um orgulho enorme, né? Da vida. E eu também, hoje, eu vejo meus filhos, minha filha me surpreendeu assim, imensamente como mãe, sabe? Que eu achava até que ela não tinha muito jeito. E ela hoje é assim, uma graça, sabe? E o meu filho também. E às vezes eu pergunto, eu falo assim, nossa, vem cá, me dá um cheiro, tô com saudade, né? Coisa assim, e falo, eu aproveitei tão pouco vocês, mãe. Até dormir comigo, você dormia. Porque às vezes eu chegava em casa, sou religiosa, né? Certo. E aí isso eu queria passar. Não consegui da forma que eu queria, mas de qualquer forma eu fiz o meu papel, né? E aí eu ia e acabava de tão cansada, ele não percebia isso, mas de tão cansada, às vezes eu dormia lá no quarto com ele, sabe? E assim a gente levou a vida e tá ótimo. Tá, eu já tô aí com meus 70 anos, né? E eu posso te dizer, você faria de novo? Faria, Juliano, faria. Com a mesma intensidade, sabe? A profissão é algo que me realizou e me sinto realizada, e o que eu posso buscar tranquilamente. Não digo para você que foi tudo flores, né? Mas... vamos dizer, não tive um jardim inteiro, mas eu tive alguns buquês por aí, sabe? E é bom, é a história da gente, né? Sim. Isso é importante. E o que você mais orgulha da sua carreira, Alfa? A oportunidade de ajudar muita gente. Graças a Deus.
sabe? Aliviar não só dor, mas eu tenho comigo assim, e várias pessoas de chegar, me abraçar no final do tratamento e falar: Alfa, você não sabe o quanto foi importante eu estar aqui. Então isso para mim não tem preço. Mais como pessoa ou mais como profissional? Ou os dois? Eu acho que soma, né? Os dois. Soma. É aquela pessoa que conseguiu fazer alguma coisa de acordo com os meus conhecimentos para alguém. E isso eu já ouvi várias vezes, viu, Fabiano? É muito importante. Não tem preço. Eu poderia até mandar para vocês. Eu ganhei uma caixinha com... Ela mandou fazer um dentinho, um pingente, e mandou para mim, para a fada da boca. Gente, isso não tem preço. Não tem preço, né? E você pensar, e aí agora eu vou voltar lá atrás. Eu sou de origem rural. Eu sou uma pessoa, como eu te falei, que meu avô era um grande homem, de um visionário, mas eu cresci junto com os meus familiares, assim, num local muito simples, tudo muito simples, para que eu pudesse almejar estar aonde eu estou. Igual eu te falo, fazer um curso com o professor Tetsui Saito, tê-lo como meu mentor. Gente, eu saí do córrego das cabaças, né? Então isso é muito bom, é muito importante para mim. E isso foi a profissão que me deu, né? Esse sentimento que eu tenho hoje não é só como ser humano, é como profissional, né? Mas essa segurança, essa espiritualidade que você carrega isso desde criança? Eu sou de origem indígena, né? A mãe do meu pai era índia. Então eu acredito que essa espiritualidade vem. E eu sou kardecista, né? Então, estudiosa, inclusive. De qual que é? Da federação aqui? Da federação. É? Todo domingo, 6 horas da tarde, eu tô lá. Não, nunca te vi lá, não. Uai, todo domingo, 6 horas da tarde, eu tô lá. Eu tenho lá com a minha esposa e meus meninos. Nesse lá. último eu não fui, não. Esse último até o Dildásio estava lá também. Consegui levar o Dildásio para lá. E assim... Muito bom as palestras, né? Muito, né? E faço também... Você faz também? Faço. Muito bom, muito... E é uma coisa que eu acho que traz para você uma paz. Ontem fez 1 ano que a mamãe foi embora. Ela passou 42 dias no hospital e o doutor Edmar falou assim para mim um dia na UTI: mas você está me fazendo essa pergunta? Eu falei: tô, eu preciso saber. Eu disse para ele: olha, a mamãe nessa situação vai custar ainda quanto tempo ela aqui? Aí ele falou assim para mim: como? Ele pensou que eu estava perguntando em termos de dinheiro, né? Falei: não, nesse quadro, a evolução, eu falei para ele: eu sei que está chegando o fim, eu quero saber se, pelo conhecimento do senhor, pela experiência, que tempo ainda ela vai ficar aqui, mais ou menos. Aí ele pôs a mão no meu ombro e falou assim: nossa, mas eu tô admirado, porque eu fiquei com ela o tempo inteiro, questionei muitas coisas lá e tudo. Teve um dia que eu discutia o assunto lá com eles por conta do laser, né? Porque a mamãe teve uma infecção e eu falei: eu quero aplicar laser nela. E aí ele falou para mim que não tinha o conhecimento do laser. Sabe? Lá no Hospital dos Acidentados. Então é o que eu te falo, Fabiana, a gente tem que estar preparado para tudo. E eu acho que o kardecismo, ele nos dá essa oportunidade. Eu estou passando agora por um outro tipo de problema. Minha filha, minha netinha Luísa, nasceu com 26 semanas de gestação. Eu vi no Instagram do Edson, Nossa. ele falando sobre isso. E como que ela tá?
Olha, ela está evoluindo de uma forma até favorável, mas a gente não sabe ainda como que vai ser, né? Então, ela já está com 1 ano e 6 meses de nascida, mas aí tem aquele período que os neurologistas falam que você tem que corrigir, né? Uhum. Porque ela nasceu com 26 Com 26 semanas, semanas, né? 1,80 kg. 40, E ela teve algumas intercorrências. Então, assim, aí eu olho para minha filha e fico pensando, olha, isso não é uma coisa só dela, isso é uma coisa nossa, né? E a minha filha é católica. E o marido também, tudo. Aí teve um dia lá que a gente tentou conversar e falar. Aí ela falou, não, mãe, você com a sua força, me dá força. Deixa eu pensar como eu penso. Então, olha para você ver que coisa mais interessante. Você com a sua força me dá força, mas eu quero pensar da forma que eu penso, né? Porque ela estudou no colégio salesiano e sofreu a influência ali das irmãs e tudo, e eu nunca quis modificar essa situação, mesmo porque o Edson fala que não tem religião. Agora ele disse até que ultimamente ele tem mudado um pouco, mas ele falava, eu falava, não, eu vou levar para evangelização e tal, ele, não, cada um vai escolher seu caminho. E ela escolheu esse caminho, tá tudo bem, né? Mas eu achei interessante ela dizer isso para mim, mãe, você com a sua força me dá força. E essa força eu acho que eu encontro dentro da minha formação cadecista, né? E tô levando. E tá tudo bem. E você frequentava lá em Uberaba Eu trabalhei Chico? no postinho do Chico Xavier. Trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar lá. Foi muito legal. Olha aí. Legal. É. Vamos ver se eu te encontro lá. Ah, então. Nesse domingo, né? Que legal, né? Mas eu não participo só lá, não. Tem um pessoal ali que fazem, não sei se você conhece, perto como é que chama aquele bairro ali dos militares, ali perto dos... É aqui. Não, senhor, aqui tem um, mas lá, Aonde? aquele bairro lá perto dos condomínios, lá do lado do bairro das Laranjeiras, lá para lá. Parque Ateneu. Parque Ateneu, isso aí. Tem um tem pessoal ali que faz uma coleta de cesta e faz uma entrega uma vez por mês. Aí eu vou lá também. Gosto de ir, né? Tem que fazer essas coisas também, né? Tem que achar espaço. Agora eu tô com os filhos criados, agora tem muito tempo, viu, Fabiano? Mais tempo, Tudo bem. Gente, nós estamos caminhando aí para 1h40 de podcast, né? Ah, que bom. Então eu vou deixar aí para o Fabiano ver se tem mais alguma pergunta e vou deixar para a Alfa aí, deixar suas considerações. Ai, que bom, não prestei atenção. Finais. Você tá vendo que passa? Passa, Passa rápido. Alfa. Vamos ver aqui. Eu acho que vale a pena. É pela sua experiência. Até um pouco mais, falar um pouco mais ali da EAP, né? Olha, o que eu posso te dizer da EAP, assim, que é uma coisa que eu acho que é bem marcante, que a EAP é um divisor de águas para a odontologia goiana. Porque o que eu senti na época, quando começou a EAP, até mesmo as divergências que ocorriam em termos, vamos dizer, políticos entre a EAP e a BO, fez com que despertasse a capacidade que estava adormecida em muitos dos colegas por aí. Entendeu? Eu acho que o que ocorreu com o surgimento da EAP foi a oportunidade da BO crescer. E isso fez com que a odontologia goiana ganhasse. Só ganhou. Sim. Então, para mim, o marco maior da EAP é esse, sabe? Foi um divisor de águas para a capacidade dos colegas desdobrarem e procurarem realmente melhorar cada dia mais com o surgimento de novas oportunidades, porque estudar, todo mundo estuda, né? Mas se você tiver uma motivação para isso, melhora, e foi o que aconteceu. Então o que eu falo, a EAP para Goiás, é isso, Fabiano,
sabe? Eu acho que foi um divisor de água. Contribuiu demais, né, para excelentes profissionais que a gente tem aqui. Despontou, sabe? Muita gente que estava aí, não diria adormecido, mas na inquietude da comodidade, né, de estar fazendo ali, mas não fazia acontecer. E o que ocorreu com a EAP e a BO? Despontou-se inúmeras pessoas, né? Sim. Gente, olha, eu observei e observo até hoje que aqui em Goiânia nós somos privilegiados. Tem gente boa demais aqui. Eu falo que é uma referência. A Fórmula 1 que a gente gosta é igual ter o Senna e o Prost, Senna e Mansell, era disputa, né? Tem que haver, a partir do momento que tem essa concorrência, é uma disputa, isso só traz crescimento. Isso aí. Então, o que eu diria para você em termos de AP seria isso, realmente. E qual que é o futuro da odontologia? Como é que você vê? Você que já veio, passou por... Eu sou os da próximos os próximos 40 anos. A gente pegou a amálgama também. Olha, com a inteligência artificial aí, eu imagino, Fabiano, que vai despontar uma nova condição de trabalho, eu às vezes penso que vai até nos limitar, né? Essa odontologia que depende dessa destreza manual, da boa vontade, do artesanal, que hoje já está desaparecendo com a odontologia digital, imagina com a inteligência artificial. Eu diria para você que eu não tenho como me referenciar a uma distância dessa 40 anos, Fabiano. Eu nem vou estar por aqui. Mas eu acredito que essa questão da inteligência artificial vai trazer uma revolução muito grande, que eu não sou capaz de imaginar. Não sou. Eu também não. Se alguém me pergunta o que você espera dos próximos 10 anos, eu falei, cara, tá em aberto. Eu vou te falar que eu não consigo nem prever o que vai acontecer. Não tem como tirar do centro, né, o protagonista, o cirurgião dentista, né? Não, sempre tem que ter o condutor. O condutor, agora as ferramentas que ele vai utilizar ali, né? Não tem como. O condutor tem que existir, né? Mas o como e quais serão os resultados e aquilo que a gente estava falando, o ganho de tempo, de situação, e até mesmo eu diria, de ter assim a oportunidade de você ter um prognóstico certeiro, né? Porque nós temos um prognóstico certeiro, né? É isso que eu falo. A biologia é muito dinâmica para isso, mas a inteligência artificial vai chegar aí para... Já está ajudando, né? Até os próprios, vamos falar, os recém-formados aí, os médicos não sabem prescrever alguma coisa, vai ali, escreve, né? Eu vi isso e auxilia. No ambulatório que eu fui levar minha sogra. A menina lá, buscando no Google a prescrição. Ai, eu fiquei triste. Mas é uma realidade. Mas é melhor do que ela chutar. Concordo, Fabiana. Mas aí é que eu te falo. Deixa eu confirmar se a posologia é essa e o tempo é esse também. Deixa eu só... Não, mas essa busca... A confirmação é positiva. Mas a gente fica assim, ainda agride. Ainda agride, né? Porque eu, pelo menos, sou do tempo que o médico realmente examinava, questionava, observava, né? Mas era muito pelo achismo. Agora, se ela vai lá no Google e vê... tem um lado positivo. Tem um lado positivo, não é mais o achismo, né? Então, é isso que eu tô falando, a gente tem que estar com a mente aberta para entender que o nosso trabalho vai mudar, tanto de organização interna do consultório, como o jeito da odontologia, o jeito de trabalho. Então, parte de diagnóstico, a parte de planejamento, a parte de apresentação do plano de tratamento para o paciente, como que vai ser a execução desse tratamento, né? A previsibilidade e a preservação, eu acho que isso tudo a IA vai impactar. Agora a gente tem que estar
preparado, né? Tem que buscar. Tem que buscar, de espera. qualquer forma é conhecimento. Né? E tem que sempre, justamente, um pé atrás. Espera o pé atrás, ver. vamos ver o que né? Acho que eu vejo com muita positividade. Aí, Não, né? não tenha dúvida. Só vai haver acréscimo. Aí não há perda, sabe, Fabiano? Mas agora também precisa ter cautela. Sim. Né? Consciência, né? Respeito. Eu vou fazer uma observação aqui. Quando eu formei, a Daptic, a Johnson & Johnson, estava trazendo para o mercado nacional o Adaptic. Só que a gente já o recebeu numa condição bem favorável, porque não havia globalização. Então, a Adaptic chegou no Brasil com 10 anos de experiência clínica. Então, a gente já recebeu pronto, né? Não precisou buscar. Que é uma das coisas que, às vezes, eu faço esse tipo de comentário, que hoje, com a globalização, tudo que acontece lá, acontece aqui. Uhum. Você vê, a zircônia foi lançada lá, foi lançada aqui. Aplanou, então, né, o mundo. Total. Mas isso, de uma certa forma, Fabiano, não sei se você vai concordar comigo. Há uma vantagem grande, mas você tem a desvantagem de ter que esperar o resultado clínico, tal qual eles estão esperando. Diferente quando a gente recebeu o Adaptic. Pra entendeu? Quem não conhece o que é o Adaptic, fala para ele que antes de existir a resina fotopolimerizável, existia uma outra resina, quimicamente, né? Que era quimicamente, né? Justamente, uma resina de macropartícula, porosa, né? Mas que mesmo assim copiava a coloração, vírgula, né, Fabiano? Juliano. Porque a coloração era uma só. O Adaptic só tinha uma cor. Então, mas ela imitava... Não era branca, né? Não era amálgama, não era prata. Não era o pratinho do amálgama. Então, justamente. Mas que ainda foi utilizada mundialmente por mais de 20 anos, Juliano. Sucesso. Ixi, manipulei muito aquilo ali. Adaptic, Concise, né? Então... mas eu, na escola, ainda havia astralite e petralite. Isso eu não conheci, não. Pois agora você tem que explicar para mim, então, o que era isso agora. Pois era uma mesma resina, né? Mas ainda pior. Pior ainda. Porque, na realidade, nós não tínhamos um forramento que não fosse o óxido de zinco e o genol. Porque até entrar no mercado o hidrocê, né? Ainda foi o hidróxido de cálcio. Ele veio superar o óxido de zinco e o genol, né? E o astralite, petralite, porque o petralite ele era mais resistente, era para dente posterior, e o astralite para dente anterior. E o forramento era o óxido de zinco e o genol, que era a base. E ele não tinha adesividade. Então, a infiltração marginal era recorrente. Não tinha essa. Então, era uma situação muito de um tempo de vida muito curto. Era endodontia em todo o dente. Nossa, era bem desfavorável. Totalmente desfavorável, mas aí foi superando, né? Então, nós já estamos... Você vê que fase de odontologia eu já me encontro. Amigo. Né? Gostei, aprendi, ó. Pelo menos essa informação, essa aqui, isso é histórico, isso é histórico, ó. Isso é histórico, você pode falar em termos de histórico da odontologia, sim. Né? Que foi ainda que antecedeu, né, a Johnson & Johnson. Era alemão, astralite, petralite, eu não me recordo mais qual laboratório, mas era, na faculdade eu usei astralite e petralite. Olha, se pode. Vocês nunca ouviram falar nisso? Não, até anotei aqui. Doutora Família, agora uma mensagem. Só minha mãe quando me chamava atenção. Uma mensagem, caso queira, e eu sugiro que seja assim, um para o dentista e uma para a população que busca o dentista, né? Busca um profissional
e outra para os colegas, pela sua experiência de educadora, de cirurgiã dentista raiz, vamos dizer assim, né? Da era do Petralite. Uma grande vivência, né? Bom, para os colegas, principalmente para esses colegas que estão chegando, eu diria que a odontologia é uma grande profissão. Que você sempre procure o melhor. O que eu quero dizer o melhor? É aquilo que esteja ao seu alcance de conhecimento e de capacidade de oferecer com consciência ao seu paciente um resultado semelhante àquele que você deseja para você. E isso você é capaz, tranquilamente que é capaz. Porque hoje nós temos ao nosso alcance tudo de melhor para você olhar, aprender, estudar. Muito diferente da época em que eu me formei, que eu me graduei. E mesmo assim, eu tenho certeza e posso afirmar que junto comigo, muitos dos meus colegas estamos no mesmo nível de conhecimento, sendo que na nossa graduação o que a gente tinha que buscar era brigar numa biblioteca por conta de um livro que já estava emprestado e não devolvido. Hoje não, hoje vocês têm ao alcance tudo de melhor. Então, sejam felizes, porque a odontologia vai te completar tranquilamente. Agora, para quem busca um dentista, eu sei que às vezes torna-se difícil em termos de informação e saber buscar o que vai te oferecer saúde é uma coisa um pouco difícil, mas em primeiro lugar, busque você mesmo a fazer pela sua boca aquilo que está ao seu alcance, que é a parte de cuidado, que culturalmente muitos de nós não temos esse carinho pela nossa boca. E ao buscar um profissional, tente levar a ele todos os seus sintomas, as suas dificuldades em conhecer de fato aquilo que está na sua boca. E isso é o que eu posso afirmar, que levando dessa forma, só tem ganho. Maravilha. Fechou com chave de ouro. Que Deus nos permita, né, Fabiano, sempre procurar fazer o melhor, de qualquer forma. Se a gente... Eu brincava muito na minha casa com as minhas crianças, assim. Eu falava sempre assim, olha, tudo é igual. A gente não pode diferenciar, principalmente na questão de aspecto socioeconômico. Aí eu falava assim, ó, o sabão é sabão na casa de todo mundo. Então a mãozinha limpa, na hora de comer, tem que estar igual de todo mundo. Vamos lá. Tem que excelente. ser. Excelente analogia. Muito bem. Doutora, esse podcast ficou aí para a eternidade, né? Nós falamos tanto dessa parte analógica, de voltar ao folder, mas o digital tem essa possibilidade, né? Seus tataranetos, vai assistir, olha como é que era, minha bisavó, a minha falando de astralite, petralite. Isso aí era coisa que era. louca, né? Eu acho que legal. era essa. Você vê que o podcast, né, o digital tem esse poder, né? Não, concordo com você que, veja bem, no meu caso, a fotografia era branca e preta, né? E olha lá quem tinha fotografia, né? Não estava ao alcance de todo mundo. A televisão hoje, era branca e preta, né? Hoje você tá na mão com tudo, né? Tudo. Hoje o seu telefone é capaz de te levar para o mundo. Isso, então, realmente, assim, eu acho que, não que eu seja, Fabiano, assim, resistente ao digital, não sou, de jeito nenhum, muito pelo contrário, estou te falando aí, ó, vou tentar, eu
quero fazer isso. Eu só estou dizendo que eu diria que essa globalização, essas coisas que vieram tão rápido, às vezes não é que agride. Você tem que dar um tempo para você não só ter o conhecimento, para que você realmente absorva a situação. Eu, por exemplo, quando os meninos trocaram meu telefone por esse iPhone, eu falei, gente, mas o meu tá tão bom. Mãe, mas esse aqui é muito mais... Você vai mexer com muito mais coisa e tal. Agora eu falo, me ensina isso aqui assim. Aí, mãe, já te ensinei. Eu falei, mas eu não fiz, então não aprendi. Não aprendi. Então, o que é o caso? Até mesmo na odontologia, se você não faz, a odontologia é uma arte da repetição. Não tem como, né? Mas você tem que fazer. Agora, os meninos saem da faculdade, Juliano, sem ter esculpido um dente. Inverteu, né? Alfa, teve gente que saiu da pandemia sem clínica. Pois é. Vou nem falar nada mais, né? Então tá bom. Foi uma situação bem crítica, né? Sem clínica. Nossa, gente, é difícil. Né? Bom, gente, então queria novamente agradecer aí a presença da doutora Alfa Emília aqui no nosso episódio. Doutora Alfa, né? Alfa Emília é quando a mãe dela chama ela e briga com ela. E a gente queria agradecer novamente sua presença e temos uma lembrança aí para você. Que chique, muito obrigada. Entregar, já que gosta de cozinha, gosta de cozinhar, né, doutora? O nosso amigo, cirurgião dentista, né, Ricardo Avelino, ele é proprietário da empresa Dom Rico. Ele nos oferta, todo convidado, né, recebe um mimo. Que bom. Dom Rico. Te agrada, Dom Rico. Ali perto da Ricardo Paranhos, certo? Na 132, continuação. Eu sei. Onde tem os queijos gostosos. Já sei. Ai, que delícia, gente. Ai, que bom. Que bom. Muito obrigado. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Foi um prazer. Olha que chique. E a Dom Rico agora, além do Empório, tá com bistrô, né? Então, aproveitar. Ele tá com bistrô lá? Bistrô também. No mesmo local? Mesmo local. Tá tendo várias movimentações de drinks, enfim, super bacana. Mas é aberta ao público ou só a situação? Público? Não, eu tô dizendo assim, só para eventos. Não, para ambas aberto? Sim. Ah, que bom. Menos, acho que domingo, mas de segunda a sábado, sim. Que legal. Eu acho interessante quem consegue conciliar sair da odontologia para uma outra coisa. Eu acho que eu sou dentista 24 horas, sabe? Eu não consegui, assim. É interessante essa situação, mas houve até algumas oportunidades. O Edson teve alguns convites, ele mais do que eu, para formalizar algumas outras coisas. A gente não achou espaço. Não. Mas é melhor concentrar, né? Foco. Não, né? Na verdade, foco. Né? Foco é força, eu falo. Foco é uma coisa assim. Na realidade, é difícil demais você conciliar, porque tudo que diverge, eu acho que perde um pouco o foco, né? Então, no caso dele, equipe, né? Tem uma boa equipe aí. Ele contou, ele participou de um podcast juntamente comigo, né? E aí ele contou que na infância dele, a mãe dele cozinhava, tinha um mercadinho e tal, então isso aí remete à infância dele, essa questão sabor da gastronomia. E aí, sabor de infância. Ele sempre gostou, parece que tem até mais livros de gastronomia do que de odontologia. E aí ele concilia. Ele é um prestador de serviço hoje, né? Então ele não tem clínica, ele vai lá e presta o serviço, muito bem feito, ele é protesista, né? E concilia com a outra empresa, ele e a esposa dele. E também tem o respaldo da equipe, equipe, né? Então, encerrando aí o episódio, se você gostou, né, compartilha, curte aí, passa para seus amigos e até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, até mais.